E o jogo? Isso! O jogo do Fla, né? Que Felipe Luiz te ouviu. Escalou o me Carrascal. ouviu, porque eu falei O cara jogou pra que caralho. eu colocaria o Carrascal, É verdade, tava você- jogando. Esse Carrascal de que Parabéns. país que é? Colombiano. Colombiano. Colombiano, não sabe. Ele já estava entrando bem, né? Já estava De indo bem. Cartagena. E o Samuel Lino, por outro lado, estava numa decadência ali, né, na questão de desempenho. Porém, ontem ele entrou no segundo tempo, foi bem também o Samuel Lino. Tanto que fez um gol ali que foi anulado, né? Mas... Ele fez um gol que não devia ter sido Mas como anulado. titular, eu acho que o Carrascal estava merecendo essa oportunidade. E o Felipe Luiz achou a mesma coisa que eu, colocou ele ontem na escalação titular. E ele foi muito bem, acho Pô, que foi foi o o melhor nome do do Flamengo, eu jogo acho. ali, Foi. realmente, né? Foi um destaque. Só que, surpreendentemente, eu acho que esse jogo, né, de destaque mesmo, teve toda a atmosfera que o Racing, que o time argentino traz para esses combates de Libertadores e que a gente não pode ignorar. Porque sempre quando a gente vai analisar, a gente pensa, né, na qualidade técnica e o Flamengo Eu é falei muito isso aqui superior ontem, foi isso mesmo. e tal, não sei o quê. Mas chega na hora, time argentino, time que é copeiro, casca como o de Racing. ferida. Meu, você vê que no jogo, é claro que eles não têm a mesma qualidade técnica do Flamengo. Você vê o Flamengo trocando mais passes, você vê o Flamengo conseguindo, né, fluir mais as suas jogadas, tem jogadores de mais qualidade. Só que mesmo assim, o Racing conseguia travar muitas vezes as oportunidades do Flamengo. Quando não, o goleiro também fazendo boas defesas. E o Rossi também, né? O O Rossi fez Rossi duas também fez defesas boas- também. Que aliás, o Racing surpreende do início do jogo, né, Facim? Porque ele começa com uma linha alta, Ele ele vai, começa ele pressionando. foi pra Teve cima, duas peito cheio. oportunidades, né, as primeiras, acho que da partida, foram do Racing, quando muita gente esperava que fosse o contrário, que o Flamengo que fosse começar nessa pressão por ser o mandante e o Racing fosse tentar explorar o bom e velho contra-ataque, né? Até porque é um time que, como falamos aqui ontem, utiliza muito ali os corredores. Mas, cara, foi um jogo pegado, um jogo, assim, legal, né, de acompanhar, até de você ver toda essa atmosfera de Libertadores mesmo. E eu acho que surpreendeu muito o flamenguista, né, Facim? Engraçado que o Racing toma o gol no momento que ele estava um pouquinho mais estável na partida, né? Foram 2 lances em sequência do Flamengo para sair o gol, mas o Racing estava mais estável. E num momento que mostra que ele toma o gol justamente pela postura alta. Se o Racing talvez estivesse com a linha mais baixa, não teria tomado o gol. Teria voltado. Gol de Pebolim, né? Mas Gol, você diz gol de Pebolim, de todo Não, gol mesmo. O gol do mesmo. Carrascal. Gol válido. Aí os 2 gols, na verdade, né? Porque o primeiro gol, o Racing sai a linha e vai ao lançamento nas costas do Martirena pro gol do Samuel Lino. E aí esse foi o anulado. E o outro gol também, de novo, uma bola nas costas da zaga quando a defesa estava em linha alta. Um gol muito parecido, inclusive, com o que o Palmeiras tomou. Do terceiro gol, só que com um erro de passe do Aníbal. Mas foi onde o Flamengo começou a colocar a pressão no segundo tempo, que o Racing já estava com a língua de fora. Então, A gente vê que o por Racing isso não que- estava suportando mais também. Por isso que, pra mim, fisicamente. a estratégia do Racing, ela foi boa até uma parte do jogo. Sim. Ele deveria ter sido mais híbrido, né? Ele deveria ter sido mais É um flexível. estilo de jogo que cansa muito, né? Então Claro. chegou no final, cara, era perceptível, assim, que fisicamente eles não estavam aguentando mais e o Flamengo tentou se aproveitar disso. E o Gustavo Costa, pra mim, ele faz 2 mexidas erradas. Porque ele morre no banco com o Vergara e morre no banco com o Vieto, que eram 2 jogadores que, pro momento da partida, que o Racing precisava controlar um pouco mais o ritmo do jogo, né? Poderiam Ter um segurar cara a mais bola na experiente, frente. exatamente, né? O Racing, a bola batia e voltava toda hora. Aliás, a partida do Léo Pereira foi fantástica, né? Mais uma vez, o Léo Pereira se mostra um grande zagueiro. Então, nesse momento do jogo, o Racing, vendo que o cansaço bateu, ele tinha que fazer aquele modelo argentino dos anos 90, que é o modelo de Libertadores. Baixa, vou segurar esse 0x0 que tá de bom tamanho, não preciso de 1x0 aqui e vou tentar levar o jogo de volta para casa para buscar uma vitória simples. E aí, infelizmente, não aconteceu. E felizmente pro Flamengo, né, que o Racing não mudou a postura, que ele conseguiu achar o gol no fim. E Foi aí- um gol achado mesmo, viu? Foi mesmo. Não, e aí eu lembrei muito do ar que você falou ontem, a gente tá falando de 3x0, 2x0. Eu falei isso aqui. Os caras jogando Libertadores, falei outra cinco, hein? pegada. Tem um jogador do diferente, Racing, cara. a gente conversava Racing é aqui. copeiro. A gente conversava aqui antes do programa. O Sousa. Sousa. Vocês estão de Do brincadeira. Racing, não do Palmeiras. Do Racing. É. Vocês estão de brincadeira. Que jogadorzaço, cara.
Ele não para o jogo inteiro. Ele usa a função de Ele faz capitão 3 muito funções, bem. né? E, Pode ser Não, e ele lateral, joga de apanha, volante. ele toma soco, Isso ele que eu ia falar. continua. Teve uma jogada, não sei se ele estava no ataque do Racing pela esquerda, aí quando o Flamengo sai do outro lado, de repente ele estava marcando lá no meio Você de sabe campo. quem que me lembra o Sousa? Cara, joga Eu ia muito. falar, eu não sei se é o mesmo que meu ídolo. É, Teves? exato. Não, Pra mim, me lembra. Não, eu não tô falando porque o Teves é atacante, não tem nada a Não, ver não. com a forma. Mas eu digo assim, nesse jeito de apanhar e continuar indo pra cima e não sei o quê, me lembra muito o Teves. Teve um cara, também revelado no Racing, que pra mim hoje é um dos maiores meio-campistas do planeta, que até agora eu tô pra entender o movimento que ele fez de carreira, mas enfim, né, cada um é cada um. Mas também ídolo do Racing, tem essa mesma linha, só que ele joga um pouquinho mais à frente, mas com a mesma pegada. Rodrigo Depou. Ele joga muita bola, cara. Mas muita bola. O Rodrigo Eu vi ele Depou, fazer, por meu. exemplo, agora que foi pro Inter Miami com 31 anos, desculpa. Não é. Isso é uma viagem. É uma xaropice, Na verdade, é aquela característica de muitos jogadores argentinos que a gente gosta, né? Esse negócio de ser raçudo, Não. de ir pra cima sempre, apanha e não tá nem aí, E continua apanhou indo. bem também ontem. Os argentinos das antigas, Sim, na real. eu Ô, Lelê, porque- vocês falaram do Sousa, a gente tem a imagem de como ele terminou o jogo. Parecia que ele tinha saído de uma luta de UFC. então. É, e ele Pode até lembra colocar um a pouco o imagem aqui Depou, do né? Sousa? Cabeludinho, olha lá, assim, olha lá. Olha uma luta de UFC. Olha lá, Betão. Ô, Milton, Dá uma olhada presta como o cara atenção no terminou o jogo ontem. Não, e ele terminou correndo, tá? Correndo, marcando, pra né? cacete. Não, mas rapaz é bonito. Então, Chegou Todo no imediato. fechado, coitado. e falo isso porque, por exemplo, ele joga um pouquinho mais atrás que o Depou. Mas ele é a cara do Atlético de Madrid do Simeone. Esse cara. Inclusive, onde esteve recentemente o Depou. O Depou, por exemplo, eu sou muito fã dele. Então, pra mim, assim, hoje, qualquer time do mundo, qualquer um mesmo, do Manchester City, ao Paris Saint-Germain, caberia ao Rodrigo Depou titular. Não é que ele seria opção, ele seria titular em qualquer time no mundo. Pra mim, o movimento dele na carreira foi, sei lá, não dá pra entender. E esse cara, ele é perfil Atlético de Madrid. Ele é perfil Simeone. Né, um cara que ao longo do jogo, o cara não para um segundo, cara. Eu falei, até meu irmão brinquei, eu falei, cara, tinha o Racing, cara, ele injetaram um Red Bull na Cara, o veia. cara não parava, ele apanhava, levantava. O Alex isso, Miller cara? falou que parece que ele tem 2 pulmões. Exato, né? você tem Exato. dois pulmões. Dois pulmões Então, e- assim, o Flamengo, se o Racing correr o que ele correu no Maracanã ontem, Quem falou isso? na Argentina, Neto. o Racing faz um gol. Um gol, pelo menos. Olha aqui, ó, não sou desmancha prazeres não, mas 6.733 pessoas reclamando que até agora não falamos do Pelé. Fica com esse nhenhenhen do Rossi, Já do falou, Palmeiras, que não sei o quê. A gente Isso já aí não falou do interessa. Já O importante é falou. o Pelé. Não, Ô, Milton, que você agora faz a gente uma tá live no falando seu do Instagram Flamengo, hoje, você fica que 12 horas falando do Pelé, mas agora vamos falar do Flamengo? Não quero saber de Flamengo, não. É. Nem de Palmeiras, Ô, São Paulo. Tem que eu- falar Acho que é deu do muito pro Pelé. Flamengo, Alex? Então, O programa hoje tinha que ser 2 horas de Pelé. Você pode É um Quando sacrilégio que acabar está o sendo programa, você fica cometido. mais 2 aqui falando do Pelé. É, mas Ô, Milton, você só entende fio. eu sei. Eu falei ontem aqui antes do jogo, claro, a gente falou ontem aqui sobre o jogo, que o Flamengo, que muita gente estava imaginando que iria encontrar uma facilidade. Cara, não existe facilidade contra argentino em Libertadores, cara. Por mais Frágil que inferior que o time argentino seja tecnicamente em relação ao time brasileiro, nós temos uma infinidade de exemplos para não achar que um jogo vai ser fácil contra um time argentino, ainda mais numa semifinal. Não é nem fase de grupos, que às vezes você pega um time meio ainda desconcentrado, se ajustando na competição. Cara, já é semifinal. Você pegar um time histórico como o Racing, com tradição, numa semifinal de Libertadores e achar que vai ser fácil. Eu vi em outros programas de televisão, até lá na Gazeta onde eu trabalho, os caras 3-0. Eu falei 5. 3-0. Você é personagem, pô. 3-0 Flamengo. Cara, vocês têm noção de onde vocês estão? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A gente viu ontem, o Racing poderia ter feito gol. Poderia ter feito 1-0 e aí o jogo seria pior ainda Fez pro o gol, Flamengo. né? Mas que foi anulado um pouquinho antes, né? Não, foi certo. Ali foi certo, falta. foi bem anulado. sim. Não, o árbitro foi muito bem naquele lance lá. Então, Foi bem no cara, jogo. como é que você vai achar que um jogo vai ser fácil? Estudiantes de La Plata é ainda inferior ao Racing. E deu um o trabalho. Flamengo só se classificou nos pênaltis, cara. Né? Então, contra o Racing lá, é óbvio que o Flamengo vai sofrer. É óbvio que não tá nada ganho, não tá nada decidido. É óbvio isso. Por melhor que o Flamengo seja tecnicamente, não é só isso que conta num duelo de mata-mata de Libertadores valendo vaga para a final. O El Cilindro é um dos estádios mais difíceis para você jogar como visitante num jogo Sim. decisivo.
a pressão que a torcida do Racing exerce lá é algo fora do comum. Então o Flamengo vai sofrer demais para chegar à final. Até acho ainda que é o favorito à vaga, tá? Acho que é favorito à vaga, mas tipo 52-48, assim, sabe? Não é 80-20 porque ganhou o primeiro jogo, não. Mais alguém quer falar do Flamengo? Ô, Loeblin, a gente falou do lance. Quero falar do Pelé. Precisamos falar dos lances polêmicos. Teve Exato. o gol do Racing, que foi anulado. Na verdade, não foi anulado, né? O juiz, ele apita antes de a bola entrar, né? Foi bem marcada a falta. Para mim a falta é muito clara, né? A gente, não dá, ele usa o cotovelo, desequilibra o jogador. Eu não vejo, não dá nem para, eu não vejo para discutir o lance. Só um paralelo, eu concordo, né, que foi falta, mas eu fiquei pensando porque um telenauta escreveu aqui, poxa, como é que vocês falam que foi falta se no lance do gol do Bragantino, que foi pênalti para o Bragantino contra o Palmeiras, vocês falaram que, que não foi falta em cima do Fux. Tem gente que falou que não foi... Lembra que o Fux tentou subir... E aí ele põe a mão na bola. E depois ele pôs a mão na bola, mas teve uma pressão por trás, uma carga por trás no Fux, e o árbitro não deu a falta, ele deu o pênalti do Fux. E diz que foram lances bem parecidos, né? Então é um paralelo que muita gente está traçando em relação a esse lance de ontem com o lance do Fux. Honestamente, eu não acho que não. Eu acho que... São duas faltas diferentes. Diferentes, né? E além disso, né, o lance de ontem, para mim, é muito claro. O que eu fiquei muito feliz, a gente estava comentando antes de começar o programa, foi com a atitude do árbitro e do VAR. Porque na hora o próprio Sousa chega, faz o gesto, né? Ele fala o quê? Eu vi e aqui... Acabou. Falta e acabou. Falta e acabou. Então, assim, até o Facicani comentou isso a mim antes de começar o programa, é o VAR da Conmebol muito mais próximo daquilo que quer a FIFA, né? De uma Mas só um detalhe, hein? Uma gerência menor. Tecnicamente falando, o VAR não poderia entrar nesse lance porque ele apitou antes de a bola entrar. É por isso que eu perguntei. Ele marcou a falta antes. Sim, mas porque se ele espera a bola entrar e marca a falta, aí o VAR poderia poderia- Só deixar... se esqueceu de uma coisa, um corrigir. detalhe importante, que nós não fazemos no Brasil e é feito na Europa. No Brasil, o árbitro não pede auxílio ao VAR. Já tivemos... Foi na, O VAR já se mete foi na logo Bundesliga antes. semana passada? Não, teve um lance na Bundesliga. Não, acho que foi na Bundesliga. Que tem um escanteio, é uma reclamação de pênalti. O árbitro pede para ver as imagens. E é permitido. Claro que é. É permitido pelo protocolo Lógico de que é. VAR. No Brasil... E, aliás, eu não vi nem na Conmebol ainda, para ser bem honesto com vocês. Talvez vocês tenham visto. Não lembro. Eu não lembro do futebol brasileiro de um lance do árbitro ir lá pedir as imagens. Tá? Mas ele pode. Ele pode pedir as Mas imagens. aqui não pede porque Só o VAR que daí, já tá entregando tudo o VAR já antes. chama. Não precisa nem isso, pedir. isso. Só que daí teria que ser do jeito que o Alex falou. Ele não podia marcar a falta. Ele pega, ele dá o gol e ele vai pedir, ou porque como é gol, aí o VAR pode verificar as imagens, né? Sim. E tem, eu acho que tem algumas coisas do protocolo que precisam ser melhores feitas, aproveitadas melhor. Uma delas é pênalti. E aí eu vi uma entrevista do Daronco que eu achei muito interessante, que ele fala o seguinte, olha, pela nossa recomendação FIFA, em qualquer dúvida, marque o pênalti. Porque aí pode reverter. Pode reverter. Sim. Tá certo? Se você não marca, Claro. dentro da área ou fora. Você marca fora, não tem como mexer. Não pode mexer. Na dúvida de dentro ou fora, Olha que marque pênalti. explicação clara. Vocês precisam aprender com Não. ele. Então, assim, eu acho que... Mas nesse caso, Se ele marca então, o falta, árbitro de se ele campo marca, errou, não, porque se ele ele marca deveria- falta fora da área e foi dentro, o VAR pode chamar. Nesse caso, sim, Pode. o VAR do coisa pode. Mas assim, o árbitro brasileiro não está usando Não tá. o VAR a seu favor. É que eles usam o VAR de qualquer forma, menos no melhor benefício que a ferramenta pode ter. Mas o Pelé, hein? Não, jogo, não nasceu hoje. Agora, ontem me chamou a atenção uma outra coisa. A partida do Pulgar foi muito boa. A do Foi mesmo. Carrascal. Verdade. E ele não pisou em ninguém ontem. viu? Pois é, ontem tava certinho, né? Não, ele teve um lance. Ele dá um bico no cara lá que eu achei que ele fosse se complicar. Uma disputa de bola no segundo tempo. Não lembro. Ele vem pelo alto, ele acaba chutando o jogador do Racing. Né? Ele deixa, pra cima, ele né? toca a bola e deixa a perna, não lembro. Não, o jogador do... então ele faz a falta, o jogador do Racing tira a bola e vem e acaba chutando Mas o o árbitro cara. deu impedimento. no O lance. árbitro tinha dado do Ele impedimento. deu impedimento antes do Isso, lance acontecer, do então chute. ele não deu nem falta, ele deu impedimento porque antes, como diria o Loeb, no nascedouro da jogada, Mas poderia analisar como agressão, você acha isso? Não. Esse jogo Se tá parado. fosse falta, talvez, ele poderia... O VAR mas só poderia não aconteceu recomendar. nada porque foi impedido. Exato. Exatamente. Entendi, o VAR não... Entendi. Mas ele fez um grande jogo ontem.
E pra mim, ontem sim. Ontem eu vi o Carrascal fazer um jogo com muita intensidade diferente do que ele tava jogando. Ele tava entrando, Jogou sabe? muito. Até Ajudava, o Samuel tal. Lino entrou bem. Mas diferente do Arrascaeta. Que ontem ele ficou preso na marcação do Almendra. E aí que eu falo. Tinha 2 em cima dele. né, Então, na verdade. o Almendra se revezando, ora o Rojas também saía da lateral para fazer a cobertura. Mas o que eu falo olha o termômetro que é o Arrascaeta no Flamengo. Então, esse é um alerta para um jogo de volta. Aliás, ontem o Felipe Luiz, ele achou o resultado no fim, mas a hora que ele, para mim, tirou o Arrascaeta, por pior que ele estivesse em campo, eu falei, cara, esse é um jogador que não Vai se ver, ele tira. estava sentindo alguma contusão. Você não estava lá. Não, o Arrascaeta? Não, o Pedro. O Pedro, sim. O Pedro fraturou a mão. O Rascaeta foi substituído? Foi. Então, ele podia estar sentindo algum incômodo. Não, no ele não celular. tá jogando bem, mas ao Se mesmo tivesse sentido, a gente saberia, porque daí teria mas tinha falado. falado. né? Claro, não, na verdade. Então, assim, eu acho sempre arriscado, mas isso é só uma forma que eu falo. Dentro do jogo, o Felipe Luiz O precisa. bom mesmo foi o Carrascal. E você fica enrolando e não fala do Carrascal. Eu só tô dizendo que o Felipe Luiz, Jogou muita bola. quando ele vê o principal jogador acuado numa marcação, ele precisa criar alternativas dentro do jogo pro Flamengo, desafogar o Arrascaeta ou liberá-lo dessa marcação para participar do jogo. Porque ele é o motor do Flamengo. Percebam que quando ele não joga bem, o Flamengo dificilmente consegue fazer gol. Sim. Dificilmente consegue fazer gol. Sim. Ele fez o gol ontem no fim porque foi um bate-rebate de zaga. Foi um Gol do lance. Bembolim. Foi um Bembolim, foi um gol Bate-rebate. sobrou e entrou a bola. Não é que foi um gol lindo, maravilhoso. Não foi isso. Então é só um alerta pro jogo de volta, porque eles vão travar o Arrascaeta no jogo de volta mais ainda. Se não for o Almendra, se vai o Rojas, enfim, o Zuculini que jogou, vão travar o cara. Esse Zuculini é chato, hein? Toda Ele é hora horrível, fala né? com o juiz, tá em cima, correndo. Mas é uma atrás do maneira de juiz. se travar o jogo. É o que eles quiseram fazer. A catimba do 1x0 Argentina. pra eles aqui, perder de 1x0 só tá bom pra E um caramba. outro detalhe que eu quero falar. Outro detalhe. Caso, tá? O Racing consiga inverter o placar e avance. Sabe por que o Racing vai se classificar? Não vai ser porque ele vai fazer 4, 5, 1x0, 2x0, ganhar nos pênaltis em casa. Vai ser ontem pela defesa do ano que fez o Cambeses. O chute do Samuel Lino e a defesa do Cambeses ontem. Primeiro, mas o Samuel Lino perdeu o gol. Não, senhor. O Samuel Lino bateu Uma defesa exatamente onde ele era pra achar o único espaço de fazer o gol. Eu falo assim, que aí ele bateu na bola e saiu pra comemorar. Não, o Samuel Lino fez o gol. O Samuel Lino, não de cabeça, eu tô falando desse daí. Ele fez o gol. Só que ninguém esperava que o Cambeses fosse voar na bola, como se fosse um voleio de tênis. Sabe que o cara dá aquele top spin que você fala, já era, o cara, pau! Eu falo assim, mas no 0x0 também o Rossi salvou o Flamengo que uma defesa Também. absurda. Também, salvou. A defesa do Rossi foi absurda, gente. Mas do Cambeses, Não, desculpa. tudo bem, mas tô falando pra você o seguinte, é óbvio que seria o segundo gol do Flamengo. Seria o primeiro, né, no caso. Mas no caso do Rossi, tirei o primeiro do Não, Racing, com o 0 a 0 certeza. ali. É que eu fiquei impressionado. A defesa do Rossi foi uma defesaça, mas ela é defendível. Né? É o lance Entendi. que o goleiro pega. O Rossi foi a do Solari, né? O Solari. Defendível eu brinquei, tá? Por isso que eu coloquei o entre aspas, tá? O defensável tá o correto. Mas a do Cambeses foi um negócio surreal. Eu, há muito tempo, não vi uma defesa dessa no futebol. Então, assim, se o Racing conseguir o resultado, aquela defesa do Maracanã ontem Vira gol. foi uma obra divina pra levar o Racing. Não só a defesa em si, assim, claro que ela faz parte de tudo isso, mas o jogo que fez o Racing no Eu Maracanã. também achei. Né, o jogo fora de casa, por muitas vezes você tem uma final de 180 minutos, você não pode esquecer sempre da participação, da importância do primeiro jogo, ainda que você decida em casa. Então o Racing vai decidir em casa? Vai. Mas foi de extrema importância eles não terem tomado mais gols do Flamengo aqui, que é uma equipe que costuma, né, fazer mais gols, que é uma equipe que teria qualidade para isso, mas eles levaram o jogo assim, eu achei que foi muito bem. Eles travaram o jogo, quando tinha que travar, né, Lelê? Vai ser difícil, gente. Então vai ser uma decisão Não vai ser fácil, não. Não tem mais ingressos, dura lá no né? El Não tem Cilindro. mais ingressos. Todos os ingressos vendidos. Ó, pessoal, a gente já tem aqui 2 superchats do Golias, hein? O Tá. Golias já tá mandando aqui recado pro Alex Miller, ó.
Tá pronto para dizer tchau, Libertadores, Alex Miller? Choradeira amanhã. E ele mandou um outro. Faça encana e pede para Leila pagar o VAR hoje, hein? A gente vai falar já do jogo do Palmeiras, que entra em campo hoje contra a LDU. E tem mais um superchat aqui. Zoe Coija, falem mais sobre o Cruzeiro, o maior de Minas. Hoje a gente vai abordar mais a Libertadores, mas amanhã a gente vai falar bastante do Cruzeiro, porque o Cruzeiro pega o Palmeiras no final de semana, então deve ser o jogo da rodada. E a gente vai falar do Cruzeiro amanhã bastante e hoje também um pouquinho a gente vai falar do Cruzeiro, porque teve sorteio dos mandos de campo da Copa do Brasil, né? O Cruzeiro já sabe se vai jogar dentro do Mineirão ou fora do Mineirão no jogo de volta contra o Corinthians. A gente vai falar já sobre isso. Pode falar, Milton. Antes do Felipe Luiz tem o Milton. O César de Oliveira Silva, ele está falando... primeira vez que eu ouvi falar num jogador chamado Rossi. O goleiro Rossi. Pô, pelo amor de Deus. Tinha um Rossi italiano também, né? Além do Rossi italiano, o Rossi, quarto zagueiro da Ferroviária de Araraquara, quando a Ferroviária era Ferroviária mesmo, entendeu? E tinha um Rossi também... O atacante do Vasco. O Rossi do Vasco, E tinha um outro Rossi que jogou no Santos. Veio do Cruzeiro, da Seleção Mineira, jogou no Santos. Teve o ídolo do Micheletti, que era o Rossi. Não é o número igual o Zé Maria, mas tem bastante Rossi. O ídolo do Micheletti era o Rossi, que jogou no Corinthians também. E o Rossi do Vasco está jogando em Belém, onde nasceu Jesus. Exatamente, onde nasceu Jesus. Poupa domingo, Flamengo ou não poupa? Poupa, né? Poupa porque o Flamengo... Aí é sábado, né? É sábado? É sábado. O Flamengo pega o Fortaleza, que, com todo o respeito esse ano a torcida do Fortaleza está morto no campeonato. Só um milagre, assim, dos mais divinos, tira o Fortaleza da segunda divisão. Também acho. Achei, e estou errando, né? Ainda não acabou, que o Fortaleza fosse se salvar em algum momento e não dar resposta. E o Flamengo, com um time mesclado, ele tem muita capacidade, como qualquer time agora tem jogado contra o Fortaleza e vencido. Dentro ou fora de casa. Então o Flamengo pode se dar ao luxo de segurar no jogo contra o Fortaleza, conseguir um resultado magrinho, 1-0 que para ele já dá a condição de virar líder a depender do que vai acontecer no jogo do Palmeiras e focar o jogo contra o Racing. Claro que sim. Quem não pode se dar ao luxo é o Palmeiras. O Palmeiras não pode. Porque o Palmeiras, ele tem faca e queijo na mão, só que essa faca já tá... Soltando para frente. Não, o cara... então, Tá ficando de rocambole. o que aconteceu é que assim... Não corta nada, né? O cara pegou a faca e passou manteiga na mão, então a faca tá escorregando a mão Faca do Palmeiras. lisa. Se entendeu? bobear, cai. Cai a faca. Eu acho que vai depender muito do jogo de hoje. É, Porque o exato. Palmeiras precisa fazer um bom resultado hoje. Isso. Pra na outra semana... É quarta ou quinta na outra semana? Quinta. Também. Quinta também. Pra na outra quinta-feira, de repente, poder ter uma certa tranquilidade, né?